Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje, o nosso objetivo é falar um pouco sobre o sistema de endomembranas das células, que foram, como relembrando aqui através desse slide, foi adquirido a partir ao longo do processo evolutivo, tá? De acordo com a Margulis, a gente sabe que existe uma teoria para o aparecimento desse sistema de endomembranas, que é a teoria endossimbiótica, onde você tem toda uma célula procarionte aumentando o seu volume, fazendo a invaginação da sua membrana e com essa invaginação, então, dando origem a esse sistema que é conhecido como sistema de endomembranas. Posteriormente, nessa célula já compartimentalizada, nós temos também a colocação por simbiose de células procariontes naquele momento, que dariam origem posteriormente ao que nós conhecemos hoje como mitocôndrias e cloroplastos. Tá? Sendo que cloroplastos é uma estrutura que é característica e exclusiva de células vegetais, certo? Bem, graças a esse processo, né, principalmente de invaginação, nós temos a grande diferença entre as células, então, procariotas e eucariotas, sendo que nas células eucarióticas nós temos, então, toda uma compartimentalização. Tá? Essa compartimentalização permitiu que nós tenhamos eficiência no desenvolvimento das funções, e a gente falou isso bastante desde o primeiro dia de aula, né? Então, nós temos composições químicas diferentes em cada uma desses compartimentos, que são as chamadas organelas. Tá? Dentre as organelas membranosas, que estão presentes, então, exclusivamente em células eucariontes, não existem nas procariontes, nós temos algo muito interessante, que é a comunicação que existe entre essas organelas, tá? Então, existe uma relação a partir de capacidades de produção de vesículas que migram de uma organela para outra, tá? Que está demonstrada aqui nessa figura. Tá? E essa comunicação visa, então, a integração desse sistema que existe dentro da célula ou dessas organelas. Então, as organelas que são constituídas por moléculas complexas, tá? São relativamente estáveis dentro da célula e permitem uma série de funções que cumpram o papel de manutenção da vida. Quando a gente faz uma análise do conteúdo de membranas das organelas em uma célula, a partir, por exemplo, no método de fracionamento celular, a gente consegue, a partir disso, identificar, inclusive, as principais funções daquela célula. Isso aqui é só para vocês entenderem um pouquinho. Mais tarde a gente volta a falar desse quadro especificamente, onde mostra as quantidades relativas de tipos de membrana em dois tipos de células, os hepatócitos e as células pancreáticas. Tá? Essas duas células, elas têm tamanho muito diferente. Um hepatócito, geralmente, ele é bem maior do que uma célula pancreática, tá? Em volume, literalmente. E notem que o que a gente observa é que todos eles têm as organelas das quais nós vamos falar, que são as chamadas organelas componentes desse sistema de endomembranas, ou são organelas membranosas, mas eles têm a quantidade de cada uma delas diferenciada. E essa quantidade é que permite função. Então, para que a gente entenda realmente, por exemplo, eu olhando essa figura, eu já consigo identificar que o fígado tem uma função importantíssima no processo de detoxificação. Ah, professora, isso tu sabe? Não. Esse dado de quantidade de percentual de membrana do retículo liso me mostra isso. Também mostra que o fígado tem capacidade de secreção, mas muito menor do que, por exemplo, a célula pancreática. Então, quando a gente descobre as funções de cada um desses órgãos membranosos aqui, ou dessas organelas membranosas, e consegue visualizar, por exemplo, num artigo falando de uma célula específica de um órgão, esse percentual de membrana, a gente consegue entender, então, a função que aquela célula desempenha. Tá? Bem, com esse intuito de
conseguir literalmente fazer uma interpretação melhor de um quadro como este, tá? É que nós vamos falar nessa série de vídeos, a partir desse primeiro, as funções de algumas dessas organelas, que são organelas membranosas, constituintes então do sistema de endomembranas. A primeira organela que a gente vai falar ainda nesse vídeo, depois a gente faz outro vídeo para não ficar tão cansativo, tá? São a organela que a gente conhece como retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, como o próprio nome sugere, tá? O endo é de dentro, o plasmático vem de citoplasma, então ele está dentro do citoplasma, é um conjunto de membranas que formam uma rede. Retículo vem de rede, uma rede de canais. Tá? A célula apresenta um único retículo, um retículo ou uma rede de canais. Essa rede, ela vai desde muito próximo da membrana plasmática, da onde ela surgiu por invaginação, até muito próxima do região nuclear, onde inclusive existe uma relação entre essa rede de canais e a própria membrana nuclear ou carioteca. Tá? Então, o retículo endoplasmático ele é um único só, e ele é um sistema, então, de tubos, ou, dependendo do corte, a gente consegue observar como se fossem sacos, que são sempre juntos, eles são todos interconectados, por isso que a gente fala num único sistema. Tá? Só que, dependendo de alterações na membrana desses canais, você consegue subclassificar o retículo em retículo rugoso ou granular e retículo liso ou agranular, tá? Os dois é o que normalmente a gente comenta e fala mais, né? O termo rugoso, ele está em desuso, sendo o termo granular o mais correto, e da mesma forma, o termo liso também se encontra em desuso, sendo o termo agranular o mais correto. A membrana dos retículos são lipoproteicas, como todas as outras membranas. Entretanto, quando a gente for ver a concentração dos componentes, a gente vai ver que a membrana dos retículos, eles têm em torno de 70% de proteínas e 30% de lipídios. Isso já me demonstra algumas coisas. Primeiro, que é uma membrana muito funcional, então ela faz muitas coisas. Segundo, que a permeabilidade do citoplasma em direção ao interior do retículo é muito controlada, visto que eu tenho pouco lipídio e eu preciso, então, das proteínas para que ocorra a passagem de dentro do retículo para fora e de fora para dentro também, tá? As membranas são bem finas, são em torno de 6 nanômetros, tá? O que se deve normalmente também ao menor comprimento das cadeias de ácidos graxos desses lipídios que estão presentes, que formam essa bicamada, tá? Outra questão importante e que está sendo visualizada e que não pode esquecer, então, tá? É que a presença dessa grande quantidade de rede, né, que é uma só, aumenta consideravelmente o contato entre a superfície e o interior celular, tá? E em relação aos tipos especificamente, tá? O retículo endoplasmático, que é rugoso ou granular, na maioria das células, ele está em maior quantidade, tá? Em geral, as células têm mais o rugoso ou granular do que o liso ou agranular. Tá? E o rugoso, em microscopia eletrônica, ele aparece exatamente como uma lâmina achatada em forma de tubo mesmo, que é o que está demonstrando aqui desse lado direito do nosso vídeo. Tá? Então, ele quando foi visto pela primeira vez, não em microscopia eletrônica, mas em microscopia óptica, parecia que ele era um monte de ruguinhas, por isso teve esse nome,
né? Retículo rugoso. Entretanto, com o advento da microscopia eletrônica, se observou que não eram rugas, mas eram pontos, que eram os ribossomos. Por isso que a gente chama atualmente, né, de granular. Então, eles têm na sua membrana uma série de grânulos. Já o retículo endoplasmático liso, ele é geralmente em menor concentração nas células. Por que eu falo geralmente? Porque tem algumas células que têm muito retículo liso, tá? Que está associada à função que ela desempenha. Mas vamos lá. O retículo liso ele já aparece mais como esses sacos achatados aqui no lado esquerdo da tela de vocês, tá? Mas não esqueçam uma continuidade do outro. A presença dos ribossomos, ela é literalmente passageiro. O ribossomo ele não está o tempo inteiro grudado. Alguns ribossomos eles podem sair daqui e depois se ligar a essa parte do retículo. E aí o liso fica rugoso? Sim, como o rugoso pode ficar liso, tá, gente? Então, a presença do ribossomo na parede do retículo é que diz se aquela porção é lisa ou rugosa. Tá? Isso é algo importante. Então, não pensemos que esse retículo rugoso, ele sempre está, os ribossomos estão sempre ali grudadinhos o tempo inteirinho. Tá? Lembrem que o ribossomo, a princípio, é uma estrutura que está presente no citoplasma de forma livre. Tá? O retículo endoplasmático, ele tem uma série de funções que estão determinadas aqui nesse quadro, que foi retirado do livro da Carvalho, é um livro chamado A Célula, da editora Manoli, e que ele está liberado para vocês na biblioteca virtual ali da Unisul, tá? Então, vocês podem acessá-lo e ir lá, ele é bem legal esse livro, tem todas essas funções. Então, são identificadas 8 tipos diferentes de funções para os retículos. E aqui notem que não está havendo uma separação entre liso e rugoso. Mas existem separações dessas funções? Existem. A função principal do retículo, que é comum a liso ao rugoso, é o transporte. Por que a célula teria um conjunto de canais? Tá? Eu sempre tento relacionar esse retículo a como se a gente estivesse falando do nosso sistema de vasos, tá? Serve para transportar substâncias. Então, de um lado para outro, como o retículo está desde muito próximo à membrana até bem na parte interna, que é do núcleo, então as coisas elas são transportadas de maneira mais eficiente e rápida com a utilização do retículo. Mas além dessa função, que é o transporte, né? A gente vai ver também o tráfego de vesículas, que a gente chama de comunicação. Então, o retículo é capaz de enviar mensagens em forma de vesículas membranosas para outras organelas, como é o caso do complexo de Golgi. Tá? Além disso, o restante das funções estão associadas à presença ou não dos ribossomos aderidos à membrana. Tá? Então, primeiramente, a gente vai falar das funções associadas ao retículo endoplasmático liso. Esse retículo, como eu falei, ele é menos comum na maioria das células, tá? Então, essa é uma carinha bem clássica dele, que parece uns sáculos achatados, assim. Tá? Quais são as funções do retículo liso, além do transporte de substâncias e além dessa capacidade de comunicar-se com outra organela? Tá? Uma das principais funções do retículo liso é a síntese de lipídios. O termo síntese na biologia, não esqueçamos, significa produção. Tá? Então, os lipídios, eles são produzidos no interior do retículo liso. Qualquer lipídio? Não, tá? Os lipídios que são componentes da membrana plasmática, que são quais? Tanto os fosfolipídios, como também o colesterol. Tá? Então, esses dois são sintetizados a partir de ácidos graxos, que vêm também via alimentação, e aqui eles montam. Então, os ácidos graxos vão ser associados a uma molécula de fosfato e também a uma molécula de glicerol, e
E essa montagem, também associada a outros radicais, como a colina, a serina, inositol, a etanolamina, vão fazer os diferentes tipos de fosfolipídios. Tá? Então, todos os fosfolipídios associados a membranas do próprio retículo, de todas as organelas membranosas e também da membrana plasmática são produzidos aqui. Tá? Depois de produzidos, eles são liberados a partir de vesículas até chegarem ao complexo, onde eles permanecem durante um tempo, e quando houver necessidade, eles são repassados, então, para a membrana. E aí, lembrando que esses lipídios, eles são adicionados na face interna da membrana. E como nós sabemos, nós temos assimetria entre a face interna e a face externa. Alguns fosfolipídios vão estar presentes só na face, em maior concentração, numa das faces. Então, se eles todos são colocados na face interna, os que são necessários na face externa vão, através daquelas proteínas, né, as flip-flop da vida, chegar ao seu local e aí aos poucos a gente tem essa questão que está demonstrando aqui da assimetria, tá? Outra questão é a produção do colesterol. A síntese do colesterol ocorre tanto lá no citosol, como também no retículo endoplasmático de todas as células eucarióticas, né? De todas as células nucleadas. A síntese de colesterol é feita a partir de uma molécula que se chama acetilcoenzima A, que está sendo colocada aqui, ó, tá? A síntese endógena, que é a síntese que é produzida, então, no retículo em mamíferos, ela é muito comum, é muito mais comum em células, ocorre em todas as células, mas é absurdamente mais comum em células que dependem do colesterol para alguma outra atividade, como é o caso do fígado, que produz a bile. Na bile nós temos colesterol, tá? Nas células intestinais, tá? E também nas células, digamos, de glândulas que produzem hormônios derivados do colesterol. Tá? Então, o que a gente nota aqui é que nós vamos ter a síntese, tem uma série de reações químicas que estão determinadas aqui, que são visualizadas e que vão ser aprendidas por vocês na bioquímica. Então, aqui a gente só vai relembrar o local da célula onde isso tudo acontece, tá? Especificamente no caso do retículo endoplasmático. Tá? Parte do colesterol que é produzido no retículo, ele migra depois para as mitocôndrias para ser transformado numa substância chamada de pregnenolona, que é um precursor dos hormônios esteroides. Isso acontece nas células, obviamente, que produzem hormônios esteroides, tá? Então, é essencial que a gente consiga lembrar disso, certo? É o retículo endoplasmático liso também, que é responsável por um processo que a gente chama de detoxificação ou destoxificação. Tá? Porque no interior desse retículo, nós vamos ter muitas enzimas que são capazes, como essa que é a citocromo P450, que é a mais conhecida, a mais comentada, é uma família de enzimas, e elas são capazes de converter, então, quimicamente, compostos que são normalmente insolúveis e, portanto, podem ser tóxicos ou são tóxicos, tá? A se tornarem solúveis em água. Ao se tornarem solúveis em água, normalmente por um processo de hidroxilação, tá? Nós vamos ter a capacidade de eliminá-los a partir da urina, do suor ou de outra forma. Então, essa detoxificação de compostos hidrofóbicos, tá? É muito comum. Compostos como pesticidas, como agentes carcinogênicos, tá? Como o próprio álcool, eles são bastante comuns de serem observados a nível de retículo. Exatamente por isso que, como eu falei anteriormente, quando eu mostrei aquela tabela de comparação entre
hepatócitos e as células pancreáticas, né? Que a gente viu que tem tanto retículo. Olha lá, o retículo liso, tá? Ele tem um percentual aqui de 16, de número 16, enquanto que numa outra célula normal, como a pancreática, ele é menor do que 1%. Então, notem o quanto realmente na célula pancreática a gente vai ter essas funções associadas a metabolismo de gordura e aqui especificamente também associada à própria detoxificação, tá? O retículo endoplasmático liso também pode e está associado ao armazenamento de cálcio. O cálcio é um íon muito importante, ele é multifuncional, embora normalmente a gente ouça falar de cálcio e diretamente pense em osso. O cálcio ele não é só utilizado e mobilizado na matriz óssea, mas ele também tem funções muito importantes no processo de contração de musculatura e também no processo de coagulação sanguínea. Lá no caso das células musculares, o cálcio é tão importante que ele tem o retículo basicamente só para ele, só para armazenar cálcio. Tanto que lá ele recebe um nome diferente. O retículo liso nas células musculares é chamado de retículo sarcoplasmático, exatamente para relembrar que, embora ele tenha todas as outras funções que nós já estamos falando aqui, a principal função em células musculares é realmente o armazenamento de cálcio, tá? E uma outra função que é muito pouco explorada quando fala do retículo endoplasmático liso é a chamada glicogenólise. A glicogenólise, ela faz parte, né, as reações químicas associadas a esse processo, ela faz parte do metabolismo de energia e leva ou está associada à degradação de um componente que a gente chama de glicogênio. O glicogênio ele é produzido e armazenado nas células hepáticas e também nas células musculares. Somente nessas duas o retículo, obviamente, então acaba tendo essa função. Quando num caso de jejum extremo, onde os níveis de glicose não conseguem ser melhorados no sangue, por causa da alimentação, então a gente vai ter a glicogenólise acontecendo, que nada mais é do que pegar esse componente, né, que é uma associação de várias moléculas de glicose, e fazer esse processo de desramificação, né, ou seja, de retirar ou de quebrar essas moléculas de glicose, liberando então isso para que a célula possa utilizar, ou às vezes, inclusive, levar ou mandar essa glicose para o sangue para que outras células possam utilizá-las, tá? Então, de uma maneira geral, tá? Essas são as funções do retículo endoplasmático liso, determinadas aqui no quadro da Hernandes, né? Então, geralmente são esses sáculos aqui, tá? Mais retorcidos. Síntese e modificação de lipídios, né, produzidos e que estão pertencentes às nossas membranas, síntese de hormônios esteroides, a comunicação, né, entre organelas, a detoxificação, que é com a hidroxilação de compostos hidrofóbicos normalmente, o armazenamento de cálcio e a glicogenólise. Tá? Essas são funções. Então, todas as células que vocês lembrarem que fazem ou que estão associadas a isso, obviamente, tem uma concentração maior do retículo liso em relação a outras. Tá? Já o retículo rugoso, ele é chamado assim, ou melhor dizendo, retículo granular, por causa da presença dos ribossomos aderidos à sua membrana. Tá? Ele normalmente é o que está em maior concentração nas células, de maneira geral. Mesmo nas células, nos hepatócitos, se vocês lembrarem, ele também está em maior concentração, tá? A função deles, além do transporte de substâncias, além da questão da comunicação, a principal função do retículo rugoso ou granular é a síntese proteica.
tá? Ao contrário do liso, lembrem, ele sempre vai estar mais sobre a forma de tubo mesmo, tá? Então, cada um desses pontinhos aqui, a gente está vendo, seriam ribossomos. Essa parte mais clara seria a parte interna do retículo. Tá? A mesma forma aqui, e aqui a gente inclusive vê que em algumas regiões do retículo a gente tem um aumento de volume devido às proteínas que estão sendo produzidas aqui. Tá? Nós falamos isso quando falamos de ribossomos, mas não é nada interessante esquecer. Então, né, vamos sempre relembrar, porque cada vez que a gente lembra, a gente tem capacidade maior de reter a informação. As proteínas que são produzidas em nível de retículo rugoso não são as mesmas que são produzidas lá no citoplasma com os ribossomos soltos. Tá? Lembrar que as proteínas que vão ser produzidas no retículo, por esses ribossomos aderidos à parede do retículo, serão proteínas que vão ser excretadas, tá? Por secreção, né? Então, vão ter funções, por exemplo, na parte externa da célula, como é o caso de proteínas hormonais, a maioria dos nossos hormônios são proteicos, tá? Ou como é o caso de algumas estruturas mucosas, por exemplo, como o muco que é produzido no nosso aparelho reprodutor, no aparelho respiratório, no aparelho digestório, tá? Também fazem parte dessas proteínas aquelas que vão estar presentes dentro de vesículas eliminadas pelo complexo de Golgi, que é outra organela que tem uma relação muito forte com o retículo, tá? E todas as proteínas de membrana. Qual membrana? Qualquer membrana das organelas internas ou das membranas plasmáticas, todas as proteínas, as bombas de sódio e potássio, os receptores, as proteínas enzimáticas, todas aquelas proteínas canais carreadoras, todas elas são sintetizadas no interior do retículo endoplasmático granular ou rugoso. Tá? Tá, professora, mas assim, então, como é que funciona esse negócio? Tá? Eu sei que a mensagem ou a receita da proteína vem lá do núcleo. Como é que se sabe que há uma proteína, que vai ser excretada? Tá? Então, nesse próximo slide, tem essa resposta para vocês. O que a gente visualiza no slide? A gente visualiza que a ligação entre a receita, que é o RNA mensageiro, com o ribossomo, ocorre no citoplasma, tá? E aí, logo que inicia a produção da proteína, nessa primeira porção da proteína, eu falei a vocês que sempre lá no RNA mensageiro existe um conjunto de nucleotídeos que vão produzir aminoácidos sinalizadores, endereçadores. Então, tá aqui, ó, tá? Nesse vermelhinho tá mostrando que existe um sinal. Esse sinal vai permitir que esse complexo proteico, que chama-se PRS, que é um complexo formado por 6 pequenas proteínas, associadas também com moléculas de RNAs, se ligue a esse ribossomo, tá? Ele é atraído quimicamente por esse peptídeo sinal aqui, que diz assim: eu sou uma proteína de membrana, ou eu sou uma proteína de retículo, ou eu sou uma proteína que precisa ser excretada, tá? Então, ele vai atrair essa partícula reconhecedora desse sinal, que é o PRS, e quando isso acontece, a tradução, que é a síntese dessa proteína, ela vai ficar em stand-by, ela vai ficar parada. Vai ficar parada até o ribossomo ser encaminhado para a parede do retículo endoplasmático. Lá na parede do retículo, nós temos proteínas receptoras dessa partícula PRS, tá? Então, quando isso acontece, tá? Ela se liga a essa partícula e muito próximo a esse receptor, vai também ter uma proteína translocadora. O que é essa proteína translocadora? A proteína que vai ligar o ribossomo à membrana, tá? Então,
Quando reconhece, então, o receptor reconhece o PRS, ele pode ser liberado e aí o ribossomo se liga a essa proteína translocadora e reinicia o processo de síntese proteica. Tá? Então, agora, essa proteína vai ser novamente iniciar a sua produção, mas ela vai ser colocada já dentro do retículo endoplasmático, que é o que está mostrando aqui, tá? Nessa série de figuras, tá? Então, tem que ter esse reconhecimento, e aí, ou a proteína vai ficar aqui dentro, ou se ela for uma proteína da própria membrana, tá? Ela já vai ser, à medida que ela vai sendo produzida, o sinal aqui dela já diz, eu sou uma proteína da membrana do retículo. Então, ela já vai ser adicionada. Não importa se uma, duas, três passagens, não importa isso, tá? Então, é importante que a gente entenda que as proteínas, elas vão entrar no retículo enquanto estão sendo sintetizadas, tá ok? Tá? Não esqueçamos que as proteínas, elas têm uma meia-vida que gira aí normalmente em torno de 4 a 10 dias. Isso tem um pouquinho de divergência na literatura, tá? Mas não é muito mais do que isso, a maioria das proteínas. Se são proteínas muito pequenas, elas têm uma vida um pouquinho maior, de 20 a 28 dias. Isso tanto no interior do retículo quanto no citoplasma, tá? Bem, enquanto estão sendo sintetizadas, tá? O retículo também é responsável por permitir que essas proteínas elas se tornem ativas. O que eu quero dizer? A maioria das proteínas são produzidas sobre a forma linear ou sobre a sua conformação primária. Mas vocês já devem ter estudado ou ouvido falar ou aprenderão melhor em bioquímica que as proteínas elas se tornam ativas sobre outra conformação, ou conformação secundária, terciária ou mesmo quaternária, tá? Então, para que aconteça essa atividade, que essa proteína que está sendo sintetizada, ela possa se tornar ativa, tá? Vão ocorrer uma série de modificações pós-traducionais. O que é isso? Alterações a partir da síntese proteica. Tá? E essas alterações já iniciam dentro do próprio retículo, como é o caso do que a gente vê aqui, que a gente chama de glicosilação. O que é a glicosilação? A glicosilação, ela é a adição, tá, de oligosacarídeos na região N-terminal da membrana, principalmente em alguns aminoácidos, como a asparagina. Isso acontece com de forma mais comum, tá? O que é essa glicosilação? Como está mostrando aqui, existe uma enzima que chama-se oligosacariltransferase, tá? Oligosacariltransferase, que, como o próprio nome sugere, transfere oligosacarídeos. Oligosacarídeos são associação de pequenos monômeros de carboidratos, tá? Então, vejam aqui, nós temos geralmente esses oligosacarídeos estão ligados a fosfolipídios, tá? E eles então são transferidos para esses resíduos de asparagina. Esse é o principal local de glicosilação. Para que serve essa glicosilação? Tá? Essa glicosilação ela é essencial para o enovelamento dessa proteína. Tá? O enovelamento é adquirir essas outras conformações, principalmente a terciária e a quaternária. Quando não ocorre uma boa glicosilação, tá? Que é uma N-glicosilação nesse caso, que é nessa região N-terminal, a proteína não vai conseguir sofrer um dobramento correto, e não sofrendo o dobramento correto, obviamente, ela não vai mais poder ou não vai ser funcional para aquela célula, o que é um problema, tá? Além da glicosilação, tá?
Tá? As proteínas sintetizadas no retículo, elas também vão iniciar o processo de formação das chamadas pontes de sulfetos. Quem faz isso é uma proteína que está na membrana, tá? Do retículo, que é chamada de PDI, que é disulfeto isomerase, tá? Essa ligação ou essa formação de pontes de sulfetos é essencial para o desenvolvimento das estruturas terciárias e quaternárias das proteínas. Então, elas limitam e permitem uma estabilização da conformação final dessas proteínas secretadas. A presença da glicosilação e da formação das pontes de sulfeto, tá, auxilia de forma demasiada a ação dessas proteínas que são as chamadas chaperonas. As chaperonas, ou também conhecidas como proteínas BIP, tá? São proteínas que estão presentes no retículo, de uma maneira geral, porque não esqueçam que o retículo ele se torna rugoso, ele não necessariamente é rugoso. Então, as chaperonas estão ali no interior. E que fazem as chaperonas? As chaperonas é que vão permitir a dobradura final, né? A conformação final dessa proteína. Então, depois, de serem recebido, né, a glicosilação, terem as primeiras pontes de sulfeto, essas proteínas vão se associar às chaperonas, e a chaperona ela faz aquele final necessário, tá? E aí, nesse caso, acaba permitindo que a proteína adquira sua conformação final, tá? E adquirindo a conformação final, você obrigatoriamente permite que essa proteína seja, então, funcional, tá? Ou seja uma pró-proteína que vai ser funcional só depois que ela for liberada, mas ela está sobre a conformação final dela, tá? Quando esses processos, né, da glicosilação, da produção de pontes de sulfeto ou próprio dobramento das chaperonas, ele não acontece de maneira correta, a gente vai ter um excesso, um acúmulo dessas proteínas que não estão noveladas ou desenoveladas, como vocês queiram, no retículo num primeiro momento, tá? E isso desencadeia uma resposta do retículo, porque como a função dele é transportar, gente, as proteínas elas vão ser produzidas, vão passar por isso e elas vão ter que ser liberadas para um outro local, que é o complexo de Golgi. Quando elas não conseguem sofrer o dobramento, elas vão ficar ali no retículo. Isso, obviamente, atravanca o processo de transporte, tá? Então, não é legal que isso aconteça. Então, por isso, nesse caso, quando elas se acumulam, quando você tem um estresse de retículo, isso aumenta a transcrição de um grupo de genes que codificam as chaperonas para um renovelamento. Então, o que acontece? Elas são encaminhadas para outras chaperonas para que elas tentem ser dobradas de forma correta. E caso isso não aconteça, aí sim você vai ter um estímulo para que essas proteínas elas sejam liberadas do retículo endoplasmático, tá? Primeiramente, elas são marcadas, tá? Para serem exportadas para a parte interna da célula pro citosol. E lá no citosol, elas vão ser ubiquitinadas. O que é ubiquitinadas? É uma proteína que chama ubictina. Isso é uma proteína, uma enzima que faz. É como elas marcassem essas proteínas para serem degradadas. A degradação é feita a partir de um complexo proteico chamado de proteossomo, tá? E aí, o proteossomo faz o quê? Elimina todas as ligações peptídicas entre os aminoácidos, ele é um triturador de proteína, libera os aminoácidos que podem ser utilizados novamente, tá? Só para que vocês entendam, tá? Esse mecanismo de estresse de retículo, ele está envolvido, por exemplo, na fisiopatologia de diabetes mellitus tipo 2. Tá? Onde você tem alterações na capacidade de produção das enzimas receptoras de glicose, principalmente, né? O que leva à hiperglicemia. Então,
Com certeza, quando vocês estudarem a parte de fisiopatologia, vocês vão ver que um dos motivos seria o estresse de retículo endoplasmático, tá? Bem, então, vamos imaginar, tá? Que tenha dado tudo certo. O que significa ter dado tudo certo? Que não precisou desses mecanismos aqui, né, serem acionados para destruição dessas proteínas, que as proteínas foram sintetizadas, glicosiladas, feito pontes de sulfetos, terminada a conformação terciária ou quaternária, tá? E aí, o que vai acontecer? Bem, quando tudo está certo, não esqueçamos que as proteínas, que eram proteínas de retículo mesmo, tá? Elas vão ficar ali, elas vão participar. Por exemplo, pode ser uma chaperona que estava sendo produzida ali, ou pode ser uma PDI, né? Ou uma oligosacariltransferase. Então, é uma proteína de retículo. Ela tem um sinal que é um sinal de retenção, ou seja, é um sinal que diz eu sou de retículo. Então, ela vai ficar lá. Todo o restante das proteínas que são produzidas no retículo, que não são de retículo, elas vão ser liberadas. Só que essa saída, ela é altamente seletiva. O que significa isso, povo? Não esquecer disso, tá? Só vai sair proteína que tá ok, que foi dobrada ok, senão não sai. Então, o retículo controla a qualidade do que ele libera para ir para o complexo de Golgi, para o aparelho de Golgi, tá? Caso a proteína esteja ruim, ela vai permanecer até poder ser degradada pelos proteossomos, tá? Então, esse movimento é um movimento, o que a gente vai observar, que vai acontecer entre o retículo e essa outra organela que a gente vai falar no próximo vídeo, que é o complexo de Golgi. Esse movimento é um movimento, em geral, unidirecional, ou seja, do retículo para o complexo. O que sai daqui? Tudo que é produzido no retículo. Então, pode ser os fosfolipídios, pode ser colesterol, pode ser as proteínas. Como é que eles saem? Por vesículas, tá? Então, você tem um processo de formação de vesículas e elas vão sendo liberadas. O que tem dentro dessas vesículas? Depende, pode ter só proteína, pode ter proteína misturada com lipídio, aí depende, tá? O importante é que você tem esse repasse, essa seleção de que está realmente de forma correta sendo produzida aqui e é então liberado para o retículo, tá? Agora, pode acontecer que esse sistema de seleção ele dê errado? Pode, mas daí, como está mostrando aqui, tá? Quando chega lá no complexo e o complexo observa que tem algum erro naquela proteína ou naquele lipídio que foi liberado para ele, tá? Ele devolve, tá? Ou quando ele recebe uma proteína que não deveria estar ali, ele devolve para o retículo, tá? Então, é importante que a gente entenda que existe esse sistema de qualidade em relação a esse tráfico de vesículas, tá? E não esquecer também que as vesículas, quando elas são liberadas, ao contrário do que está mostrando nessa figura, que dá a aparência assim, de que elas simplesmente caem no citoplasma e no universo, né, do universo e ficam boiando pelo citoplasma, não. Lembrem que essa passagem de uma organela para outra vai ser facilitada pela presença dos microtúbulos e das proteínas transportadoras, as cinesinas e as dineínas. Tá, gente? Nesse caso, é importante que a gente não esqueça disso, que é um conteúdo que a gente viu na última aula. Tá? Então, pessoal, por agora é só. Eu vou parar agora o vídeo e depois a gente continua no próximo vídeo falando sobre o complexo de Golgi, tá? Um abraço, até depois. Se gostaram do vídeo, por favor, dá o like aí. Se tiverem dúvidas, coloquem, por favor, nos comentários. E se forem meus alunos, coloquem lá no EVA, tá bom? Um grande abraço, até mais.